E a igreja fica aonde? Aí vimos há pouco sobre o arrebatamento da igreja para livrá-la da tribulação. Não é da natureza da igreja participar da tribulação. Ela não participou das 69 semanas de 7 anos da profecia de Daniel. A igreja é um mistério que aparece proclamado somente no Novo Testamento. Ela não começa no Antigo Testamento. Não é da natureza da igreja, do plano escatológico de Deus para a igreja, ela participar da ira do dia do Senhor, que se refere à 70ª semana, aos 7 anos de tribulação, como nós observamos, relacionando o livro do profeta Daniel com algumas partes do livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos do Apocalipse. E agora nós observaremos outro fundamento importantíssimo de uma escatologia dispensacionalista, que é o milênio literal em cumprimento à aliança davídica. Veja que nós falamos no início sobre as alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Na aliança, é uma aliança incondicional que Deus garante que vai cumprir. Deus prometeu a Abraão uma terra, a descendência e a bênção, a salvação a todas as famílias da terra. Essa aliança, ela se expande na aliança davídica. E a aliança davídica, ela se refere a um descendente de Davi, que por sua vez já é descendente de Abraão, né? Um descendente de Davi que iria reinar. Salomão, ele iria construir o templo e iria governar depois de Davi, mas haveria de vir um descendente de Davi que governaria eternamente. O trono de Davi permaneceria eternamente, ou seja, somente o Messias, o Senhor Jesus, que é esse descendente que governará eternamente. O milênio literal, ele trata desse aspecto do cumprimento da aliança davídica. Isso ainda não aconteceu, não é verdade? Não existe um rei davídico governando hoje todas as nações. Isso ainda não aconteceu. Se nós interpretamos a Bíblia literalmente, ou seja, numa leitura natural da Escritura, nós temos que crer que virá um descendente de Davi que vai governar, que vai ter um reino. E a Bíblia fala desse reino que é o milênio. Nós enfocamos a ideia do milênio literal, por quê? Porque os teólogos da aliança, chamados amilenistas, e o nome já está dizendo amilenista, não milênio, não há um milênio literal. Para os amilenistas, o milênio também é uma figura, né? Uma figura de um momento abençoado, onde o Senhor Jesus Cristo estará conosco. Então o milênio, ele não é algo realmente que vai acontecer, um governo de 1000 anos, do descendente de Davi, o Senhor Jesus, aqui na terra mesmo. Eles não acreditam dessa forma. É uma grande distinção entre os dispensacionalistas e os não dispensacionalistas, que são os chamados aliancistas. O nome deles é aliancistas, e nós falamos muito sobre alianças bíblicas, né? E eles também falam sobre dispensações. Então, basicamente, não é que eles detêm o entendimento das alianças, e não significa que nós detemos o entendimento das dispensações somente, mas foram nomes que foram dados ao longo dessas correntes de estudo sobre interpretação bíblica, teologia bíblica e escatologia. E nós estamos observando a escatologia a partir da Escritura. Queremos, então, dentro desse tema, observar 4 verdades fundamentais. A primeira verdade, basicamente, é o tema de hoje. O milênio é o cumprimento da aliança davídica. O milênio está cumprindo essa aliança incondicional, onde Deus se compromete em realizá-la. Deus está dizendo que vai cumprir essa promessa, e isso se apresenta lá no texto de Apocalipse 20, do verso 1 ao 10, que trata do milênio. Nós temos aqui o texto referente à aliança davídica, 2 Samuel 7,13. Olhe aí na sua Bíblia, 2 Samuel 7,13. Acredito que talvez esteja projetado também. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui nós temos uma referência a Salomão, o descendente de Davi, que vai edificar uma casa, que será o templo para o nome de Deus. E do meio do versículo para lá, o Senhor está falando de outro descendente: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, o trono do reino de Davi, do reino de Salomão, o trono
o trono de Davi vai permanecer, e algum descendente dele vai reinar eternamente. Aí vai para o verso 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Veja que é uma aliança perpétua, é para sempre. E o verso 19: foi isso ainda pouco aos teus olhos, o Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Então, o que foi dito a respeito da casa de Davi será algo que vai se expandir, um governo para todos os homens. Essa aliança se repete em 1 Crônicas capítulo 7, e os profetas falam bastante da aliança davídica em vários textos do Antigo Testamento. O Salmo 89 é um salmo muito enfático sobre a aliança davídica. Verso 3 diz assim, Salmo 89 verso 3: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Fiz aliança com o meu escolhido, uma referência ao Messias, e jurei a Davi o meu servo. Não vai dar tempo de ver tudo que nós queremos sobre o milênio hoje, obviamente o tempo não permite, mas o Salmo 2 é um salmo que se refere ao Messias, que virá governar sobre todas as nações. Então é um salmo messiânico. Existem outros que apresentam o Senhor Jesus, o Messias, governando, o filho de Davi governando na terra. Isaías 55 verso 3 também diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É uma aliança perpétua que Deus fez com Davi, é uma ampliação da aliança abraâmica, onde no futuro haverá um governo do trono de Davi sobre todas as nações da terra. E caminhando na aliança feita com Davi, Deus amplia e confirma as promessas referentes à descendência abraâmica. Inerentes à aliança davídica, surgem algumas questões importantes. Primeiro, haverá um milênio literal? É uma questão que se pergunta. Certamente sim. A igreja é o reino de Deus? Não completamente, mas ela tem uma participação de alguma forma. O que é o reino de Deus? A nação de Israel será reunida e reintegrada sobre o Messias, no governo do descendente de Davi, que é o Messias. O reino é presente ou é futuro? São muitas perguntas, nem todas vamos conseguir observar aqui, mas queremos destacar e deixar muito claro que esse milênio haverá de acontecer. O milênio não é o final da história, mas haverá de acontecer um milênio, literalmente um tempo de 1000 anos, onde este descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, governará sobre todas as coisas. O amilenista acredita que a única base que fundamenta a existência de um milênio é Apocalipse 20, de 1 a 10. Ele se esquece da aliança davídica e de suas implicações. Na aliança davídica não diz que será 1000 anos, ok? Não é dito isso. Realmente uma referência específica a um reino de 1000 anos, Apocalipse 20. No entanto, há uma referência muito clara a um governo do descendente de Davi para sempre. Começa com os 1000 anos e se estende até o estado eterno. Essa visão, ela é chamada de pré-milenista. Nós falamos do pré-tribulacionismo e, seguindo uma ordem bíblica do livro do Apocalipse, estamos falando de um pré-milenismo, ou seja, haverá um milênio literal. Esse milênio realmente ele existirá, ok? E Israel participará desse milênio, como a igreja também participará desse milênio. Segundo Walvoord, um dispensacionalista bem conhecido, as disposições da aliança davídica, baseadas em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, lemos alguns versículos aqui, são as seguintes. Primeiro, Davi terá um filho, ainda por nascer, que o sucederá e estabelecerá seu filho. Esse filho, Salomão, construirá o templo em lugar de Davi. O trono do seu reino será estabelecido para sempre.
O trono não será tomado dele. Salomão, apesar de seus pecados justificarem um castigo de Salomão. E a casa, o trono e o reino de Davi serão firmados para sempre. Por isso que o Messias tinha que vir da casa de Davi. Por isso que nos evangelhos Jesus é chamado muitas vezes de filho de Davi, que é um termo técnico para o Messias, porque o Messias, ele não somente nos salva da condenação dos nossos pecados, como também ele salva, digamos, ele redime o mundo, o planeta, tudo que existe ao nosso redor, inclusive o governo, será redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Vivemos há pouco tempo uma tensão grande nas igrejas com relação à eleição que aconteceu em outubro, não é verdade? E acredito que muitos amigos, irmãos, parentes, irmãos em Cristo até se magoaram em alguma medida, né? E a pregação que nós fizemos lá na nossa igreja acerca disso foi: quem dera que nós estivéssemos tão interessados no governo do Messias quanto nos interessamos no governo do presidente atual do Brasil. Cada um vai ter a sua disposição política, o seu desejo, o seu voto para um candidato. Você ficou triste porque perdeu, o outro ficou alegre porque ganhou, mas nós devemos estar plenamente satisfeitos porque o Senhor Jesus é que vai ser o governante ideal, perfeito, que vai redimir a política, a economia mundial plenamente, onde naquele momento não vamos sofrer das mazelas sociais, de tantas injustiças e de tantos problemas, pelo menos durante os 1000 anos. No final, sabemos que haverá uma nova rebelião, haverá um novo problema, mas que será rapidamente sanado. Então, o texto sobre a aliança de Davi trata de um descendente imediato de Davi, no caso Salomão, mas também destaca um descendente de Davi que virá no futuro, cujo reinado não terá fim. Este somente pode ser o Messias, que virá da descendência real de Davi. Veja que não tem sentido estudar esses aspectos sem primeiro estudar as alianças. As alianças, quando são entendidas como incondicionais, amarram a Escritura no fato de que Deus tem que cumprir as promessas relacionadas a estas alianças, e isso justifica uma interpretação literal do milênio. É claro que o próprio texto de Apocalipse 20, do 1 ao 10, justifica uma interpretação literal, mas a aliança davídica reforça esse aspecto do governo sobre um descendente de Davi. A aliança davídica possui um caráter incondicional. A desobediência dos reis posteriores a Davi poderia trazer castigo, e aconteceu realmente castigo, cativeiro babilônico e tudo mais. No entanto, a aliança davídica jamais foi cancelada. Hoje, por exemplo, qual é o rei davídico que está no governo de Israel? Não tem, não é verdade? Mas em breve o Senhor Jesus voltará e ele assumirá o seu local como descendente de Davi, como o Messias, o filho de Davi. Um segundo aspecto que nós queremos observar é que Deus e o seu Messias revelam-se como rei no Antigo Testamento. Isso já é um anúncio do futuro governo do Senhor, do futuro governo de Deus. O reino de Deus na terra, no Antigo Testamento, pode bem ser compreendido na revelação de Deus como o rei da nação de Israel e no relacionamento do povo de Abraão com as outras nações. O Senhor, ele, a partir da descendência de Abraão, ele estabeleceu ali que de Abraão viriam reis, e o próprio Senhor, depois da nação ter sido consolidada após o êxodo como uma nação política, por que não dizer, o Senhor mesmo era o rei de Israel e preparou um rei humano que estaria a serviço do próprio Senhor, junto com a lei de Moisés, guiando a nação de Israel. Então, um autor também bem conhecido como dispensacionalista, Blazing, ele diz o seguinte: portanto, em sua aliança com Abraão, Deus estabeleceu um princípio de mediação, pelo qual ele deveria se reportar ao restante da humanidade através dos descendentes de Abraão. Então, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, José e os outros, eles estariam fazendo uma mediação entre Deus e os homens. A história do reino de Deus na Escritura é primeiramente a história do exercício desta aliança, da aliança de Deus com Abraão, que se amplia na aliança com Davi. Deus se revelará a si mesmo como o rei de Israel. Em vários textos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus se coloca como o rei da nação de Israel.
E através de Israel, ele manifestará o seu governo real sobre as outras nações. É este conjunto de relações que configurará a direção para a reconciliação divino-humana. Então, Deus, desde o Antigo Testamento, se coloca como rei e prepara o rei Messias. Alguns chamam do rei guerreiro messiânico, porque ele vem para batalhar também. No primeiro século, os judeus esperavam esse Messias guerreiro que os libertaria de Roma. Só que Jesus veio como o Cordeiro de Deus. Jesus veio para morrer na cruz. Jesus não veio para batalhar ainda, mas na sua segunda vinda, ele virá para batalhar, sim, e estabelecer, implantar, por meio de guerra, o governo de Deus. Isso parece estranho aos nossos olhos, né? Parece meio difícil enxergar Jesus nessa perspectiva, mas quando você lê o Apocalipse, você vai ver Jesus de duas perspectivas: um cordeiro que morreu na cruz, mas você vai ver também um rei soberano que vai julgar o pecado e os pecadores, e vai puni-los de uma maneira terrível, nos juízos de Deus ali na grande tribulação. Deus revela-se como o rei guerreiro de Israel. Deuteronômio 32:9, nós lemos assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Quem fala assim é um rei. Êxodo 15, verso 3, no Cântico de Moisés: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Homem de guerra, Deus é tido como guerreiro, o Senhor dos exércitos, e Deus tem esse aspecto, esse aspecto belicoso de batalhar pela sua santidade, obviamente impor a sua lei. E então no verso 6, Êxodo 15, 6, a tua destra, ó Deus, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Deus, um guerreiro que despedaça o inimigo. E diz no verso 12, Êxodo 15, 12, estendeste a destra e a terra os tragou. Verso 7, na grandeza da sua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho, um guerreiro. E o verso 18, o Senhor reinará por todo sempre. Então Moisés está escrevendo um cântico que retrata Deus como um guerreiro, mas que também é rei e que batalha pela nação de Israel. Ele é este rei guerreiro, e ele estabelece também o seu Messias, que virá guerrear e batalhar pela vontade de Deus. Então, em Deuteronômio 33, verso 5, nós lemos assim: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Deuteronômio 33, diz 32, 33, verso 5. Quando a nação de Israel estava toda composta, dividida, com um tabernáculo, pronta para entrar na terra de Canaã, pelas planícies de Moabe, Moisés não iria entrar, eles seriam liderados por Josué. Nesse momento, Deus era o rei do seu povo amado. Então a ideia de um reinado começa desde o Antigo Testamento, mas isso ainda vai se consumar. Isso se amplia na aliança davídica, e o milênio é uma consumação do governo do descendente de Davi, que é o Senhor Jesus, que é Deus também. O Messias revela-se como o rei de Israel. Em Deuteronômio 17, nós temos um aspecto da lei que mostra a necessidade de um rei humano para a nação de Israel. Este rei humano para a nação de Israel, ele tipifica, ele aponta para o Messias, que também será um rei humano, mas ao mesmo tempo divino. E nós temos muitas destas antecipações no Antigo Testamento. Salmo 2, verso 2, por exemplo, diz assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então os reis da terra conspirando contra o Messias, o ungido, o rei que Deus vai levantar para governar todas as nações. O Salmo 2 deixa muito claro que isso vai acontecer um dia, ainda não aconteceu. Ainda no Salmo 2, verso 6, Salmo 2 é um salmo messiânico. Salmo 2, verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é esse rei? Descendente de Davi, é o Messias que virá. Verso 7: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui é o pai
dizendo que o Messias, o rei messiânico que virá governar sobre as nações, ele é Deus também, gerado de Deus. Isso não significa que ele nasceu de Deus, mas significa que ele tem a mesma constituição, a mesma substância que Deus tem. Se o Pai é Deus, esse Messias é Deus também. Então, eles sabiam que o filho de Davi, que viria governar sobre as nações, no trono de Davi, também era Deus. Não somente baseado no Salmo 2, como também no Salmo 110 e outros salmos messiânicos que referem-se ao governo do Messias. Então, percebemos que a aliança davídica, ela deve ser interpretada nessa perspectiva, a de que o Messias é tipificado em Davi e que os reis fiéis como ele apontam para o Messias. Você já leu, obviamente, o livro de 1º e 2º Samuel. 1º Samuel, o reinado de Saul. 2º Samuel fala do reinado de Davi. 1º Reis vai falar do reinado de Salomão, depois da divisão do reino no capítulo 12, e então vai falar de todos os outros reinos, de Israel e de Judá. Fala do cativeiro de Israel, cativeiro assírio, fala do cativeiro babilônico de Judá. E 1º Crônicas faz meio que uma revisão de toda essa história, mas com um foco mais na descendência davídica. 1º e 2º Crônicas foca em Davi, mal fala da nação de Israel. Por que esses livros enormes da Escritura tratam de todos esses reis? Porque cada rei que governava sobre Israel, ele era uma esperança messiânica. Esse pode ser o Messias que veio governar sobre as nações. Não foi, ele peca, ele não é Deus. Aí nascia outro rei. Esse pode ser o Messias é o Messias que vai governar sobre as nações. Não pode ser, porque ele pecou também. Ele não é Deus. Então eles estavam numa constante expectativa messiânica, e os reis fiéis a Davi, os reis que eram fiéis como Davi, foram poucos, principalmente do reino do sul, reino de Judá. Esses reis apontavam para o Messias. Eles não eram o Messias, não eram Deus, mas eles traziam em si a esperança de que em breve o Messias virá. Toda a história do livro de Reis e do livro de Crônicas traz essa esperança messiânica, esse anseio pelo governo do Messias sobre a terra, porque aí ele estabeleceria o governo de Deus, que seria excelente para todos. Ele governaria sobre todas as nações, não haveria mais idolatria, pecado, Deus mesmo reinaria no nosso meio. Por isso todos os reis ali da nação de Israel, quando era um rei ruim, era um rei segundo Jeroboão, filho de Nebate. Mas quando era um rei bom, era um rei que andava nos caminhos de Davi. Essa é a teologia do livro de Reis e do livro de Crônicas, ou seja, apontando para o governo do Messias. Daniel e os profetas, eles falam do reino de Deus, do governo do Senhor no futuro. Estamos observando Deus se revelando e o Messias também como aqueles que vão reinar num governo futuro, escatológico. E o Antigo Testamento é cheio dessas referências. Infelizmente não dá para observarmos todas, estou destacando somente as mais relevantes. Lá em Daniel 2,44 lemos assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando do reino de quem? Do Messias. Está falando do governo do Messias. Lembra que o capítulo 2 do profeta Daniel se refere a um sonho que Nabucodonosor teve, que não sabia como interpretar. Falava daquela estátua, cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o abdômen e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Então cada elemento da estátua é uma nação: a Babilônia, o Império Medo-Persa, os gregos e os romanos. E todos esses impérios, eles seriam destruídos pelo reino que vem de Deus. Quando chegar no Novo Testamento, a gente vai falar brevemente o que os apóstolos pregavam. O que Jesus pregava? O reino de Deus, o evangelho do reino. Nós às vezes temos a ideia de que a nossa salvação, ela é somente espiritual. Ela é uma salvação completa. Nós somos salvos no Espírito, recebemos um novo corpo, receberemos um novo céu e uma nova terra, um governante justo, uma sociedade justa. Nós viveremos numa sociedade perfeita,
feita com o Senhor Jesus Cristo, e Deus mesmo conosco, nos consolando de todo sofrimento. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo não se limita somente aqui, ela vai mais além, ela se refere a uma reelaboração de toda a nossa realidade. Crer em Jesus é crer também na chegada do reino de Deus, é o evangelho do reino, e já era anunciado aqui, profeta Daniel, ainda em Daniel 2, verso 34, quando estavas olhando uma pedra, foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra, entendemos que é o Senhor Jesus Cristo, e ela enche toda a terra, porque Ele passa a governar sobre todas as nações. Por isso, quando Jesus vem lá em Apocalipse 19, Ele vem para vencer a batalha contra todas as nações que rejeitaram o Senhor, e somente aqueles que creram no Senhor Jesus é que vão viver neste governo milenar, que está sendo dito aqui, que passa depois para o estado eterno, a eternidade com Deus, no novo céu e na nova terra. Daniel 7, versículo 13 e 14 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel falando aqui, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando da aliança davídica, do rei davídico, do Messias, o filho do homem. Toda vez que você lê nos evangelhos Jesus dizendo que é o filho do homem, ele está falando desse texto aqui, ele está falando exatamente desse texto. Ele está falando que ele veio para governar, naquela primeira vinda, morrer na cruz, para nos salvar, para conquistar a redenção, mas na segunda vinda, vem para estabelecer o governo. Ele é o filho do homem aqui, o ancião de dias é o próprio Deus Pai. E então, verso 27, Daniel 7, 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isaías, Zacarias e vários outros profetas possuem muitas referências sobre o reino de Deus, mas nós vamos caminhar um pouco mais, né? Os profetas apresentam esse reino do Messias, eles apresentam um reino de paz e de justiça, e o domínio escatológico do reino de Deus vai se estender sobre todas as nações. Então, na verdade, a nossa fé, ela não se restringe somente às paredes da igreja. Nós participaremos desse reino escatológico no futuro também. Nós estaremos com o Senhor Jesus, viremos com o Senhor Jesus para estabelecer esse reino. A igreja que foi arrebatada, ela voltará com Cristo para estabelecer o governo do Senhor, como é dito em Apocalipse capítulo 19. Então nós queremos ir para o terceiro tópico, o reino de Deus no Novo Testamento. Aqui é um pouco controverso para alguns dispensacionalistas, né? Se realmente o reino de Deus, ele de alguma forma se expressa no Novo Testamento, ou se é realmente só no milênio, só no futuro escatológico. Mas nós queremos observar alguns textos bíblicos relevantes aqui. Observamos que o Senhor Jesus Cristo é o Rei como testemunhado nos Evangelhos. Lucas 1, 32 e 33 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Isso o anjo falando sobre Jesus. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, cumprimento da aliança davídica, que nós viemos falando aqui durante todo o Antigo Testamento. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando Jesus, lá em Lucas 24, está falando com os discípulos de Emaús, acerca de tudo que era dito a respeito dele, na lei e nos profetas, Jesus também estava falando dessas alianças a Abraão, Jesus estava falando da aliança davídica, Jesus estava falando do rei messiânico que viria, Jesus estava falando de tudo que os profetas disseram acerca dele.
não somente os textos claros como Isaías 53, mas todos os aspectos, todo o texto que revela Jesus como o rei que viria governar sobre as nações. E aqui o anjo deixa muito claro, com o nascimento de Jesus, ele está cumprindo a aliança davídica. Olhe ainda a pregação de João Batista, olha o foco que João Batista dava, Mateus 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, entendemos que é intercambiável aqui nos evangelhos, se refere à mesma coisa. Então o reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque o rei já nasceu, o rei pisou na terra, o rei está aqui, ele ainda não vai tomar posse, ele ainda não vai consumar o reino, ele veio com uma missão muito específica: morrer numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu e deixar o terreno pronto para o Espírito Santo inaugurar a igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João, Deus falou do céu, confirmando Jesus em uma linguagem da aliança davídica, semelhante ao que era dito aos reis fiéis de Judá. Olha o que Deus falou lá em Mateus 3,17: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa era a linguagem veterotestamentária usada por Deus para com os reis davídicos, que eram fiéis ao Senhor e que seguiam o exemplo do rei Davi. Ainda, o reino de Deus é um tema central na pregação de Jesus. O que é que Jesus pregava? Eu vou apenas alguns versículos. Se você quiser um estudo mais amplo, você vai perceber o quanto Jesus falou disso. Marcos 1,15 diz, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 23 e 25, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e aí por diante. Então a pregação sempre foi o evangelho do reino. Como eu disse, Jesus se intitulava o Filho do Homem, fazendo referência a Daniel 7,13, fazendo referência ao governo, ao reino, ao domínio do Messias. Olha Mateus 16,13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja, o Filho do Homem. O Filho do Homem está se referindo àquele que virá governar, implantar o reino de Deus na terra. E a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és este Filho do Homem. Nessa perspectiva, o Sermão da Montanha reflete a justiça do reino. Então, todo o Sermão da Montanha apresenta a justiça dos cidadãos do reino, visto que o reino foi inaugurado com a presença do rei, mesmo que ainda não consumado. Enquanto Jesus esteve aqui, ele inaugura esse reino, mas esse reino ainda não está consumado e presente plenamente aqui. Nós vamos ver alguns aspectos que mostram que o reino está em espírito. O reino não se enxerga, o reino está dentro de nós, igreja do Senhor Jesus. Um dia ele se consumará de fato como um reino político sobre o governo do Messias. Olhe lá em Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12, o reino escatológico aqui, predito pelos profetas do Antigo Testamento, também está presente em Cristo. Três textos deixam isso muito claro. Mateus 11, verso 11 e 12, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então veja que o reino dos céus, ele está chegando. O reino dos céus, a partir de João Batista, ele está sendo implantado, digamos assim, ele foi iniciado, ele foi inaugurado, mas não foi consumado. Ainda haverá de ser consumado com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha em Mateus 12, verso 28, Jesus diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente é chegado, ele chegou, ele está aqui, o reino do Senhor. Olhe ainda Lucas capítulo 17, verso 20 e 21.
e diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o reino de Deus inaugurado. Ele começa, mas ele não se consuma, mas ele está. É nesse sentido que a igreja do Senhor Jesus faz parte do reino de Deus, nesse sentido, porque o rei chegou, estabeleceu a sua igreja, o Espírito Santo, ele inaugura a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja ela é firmada sobre o fundamento de Jesus e dos apóstolos. A igreja é uma expressão desse reino, não a expressão final, que é o que os amilenistas dizem, que a igreja é a expressão final, a consumação do reino de Deus. Não, o reino, ele foi iniciado, inaugurado aqui, será consumado no milênio e no estado eterno. Os apóstolos pregaram essa mesma mensagem e orientação do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Lá em Atos 8, verso 12 diz: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Evangelizava a respeito do reino de Deus. Então, o evangelho estava ligado com o reino, porque a promessa de salvação não é só espiritual, ela envolve ressurreição, ela envolve um novo governo, ela envolve uma nova sociedade governada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, cumprindo a aliança davídica. E vários outros textos mostram o quanto o reino de Deus foi pregado pelos apóstolos. O dispensacionalismo e o reino de Deus. Nós observamos em Colossenses 1, 26, que Paulo fala do mistério de Deus, que estiver oculto dos séculos das gerações, que se refere à igreja. O contexto de Colossenses 1 indica a mesma dispensação abordada por Paulo em Efésios 3. Esta disposição também se aplica a Colossenses 1, 3, que se refere ao reino do Filho do seu amor. Esta é uma referência à promessa da aliança davídica, como citado em Lucas 1, 32, 33, que o anjo fala que Jesus cumpre a promessa feita a Davi. Isto se encaixa com o que já tem sido apresentado sobre o cumprimento da aliança davídica. Ela se cumpre parcialmente na igreja também, e a igreja é uma expressão desse reino, não consumado, não pleno como será no milênio, mas é o reino na sua expressão espiritual. Nós reinamos com Cristo, não completamente, obviamente, mas Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o rei, e esse reino é espiritual hoje e está dentro de nós. No futuro, Jesus implantará esse reino de modo bem presente, bem material, dominando todas as nações, por meio da guerra mesmo, como a gente vê lá em Apocalipse 19, e todos terão que se submeter ao Senhor Jesus Cristo. E um quarto e último tópico, vamos aqui avançando, por causa do nosso tempo, é o milênio em si. O milênio com Cristo é a consumação desse reino, e aí nós vamos para Apocalipse capítulo 20, veja que para chegar em Apocalipse 20, nós vimos várias referências ao reino de Deus, ao governo do Senhor, a aliança davídica, ao descendente de Davi que vai governar, e agora, em Apocalipse nós temos uma revelação muito mais precisa sobre esse governo. Apocalipse 20, do verso 1 a 3, nós lemos assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui veja que o Senhor age em justiça para punir e estabelecer o seu reino. Uma reflexão muito importante aqui é: vi descer do céu um anjo. Existem anjos? Existem, não é verdade? Eles descem dos céus? Sim, né? Existe Satanás, o diabo? Existe Satanás, o diabo, não é verdade? É possível haver um abismo para prender Satanás? Sim,
existe um inferno, né, para a condenação? Por que não pode existir um abismo para prender Satanás? E aqui talvez alguém pense, e essa corrente aqui, né, ele vai ser preso numa grande corrente. Bem, não sei como é que é esse tipo de corrente, mas se existe todos esses elementos, existe um local para prender o maligno. Hoje ele está solto, agindo como um leão, pronto para devorar os servos de Deus, mas não é impossível existir esse tipo de corrente que prenda aquele anjo. Nós lemos textos como lá em Judas dizendo que Satanás lutou, né, pela posse do corpo de Moisés. Então os anjos e demônios, eles têm a realidade deles, eles estão numa batalha entre eles. Lá em Daniel ouvimos falar do príncipe da Grécia, do príncipe da Pérsia, são demônios. E Gabriel foi levar uma revelação para Daniel, mas um demônio o impediu. Aí foi lá Miguel para lutar contra aquele demônio, para que Gabriel chegasse até Daniel, e isso demorou 21 dias. Então veja que para Daniel receber a revelação lá do capítulo 9. Então veja que existe uma luta entre os anjos aí, que nós não sabemos muito sobre isso, só as pistas que a Bíblia nos revela. Irmãos, se todos esses elementos podem existir, literalmente, por que os 1000 anos não pode? Entende? Por que 1000 anos aqui é figurado? Não é complicado interpretar 1000 anos como uma figura aqui? É muito mais simples e natural. Eu leio que haverá 1000 anos, onde o descendente de Davi, o Messias, vai reinar. O reino foi inaugurado, mas a igreja já foi arrebatada, a igreja já desceu com Jesus. No capítulo 19, Jesus já derrotou as nações incrédulas, e agora Jesus começa a governar no milênio. E é o que o capítulo 20 vai dizer aqui. Em Apocalipse 19, verso 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada, o anticristo, né? E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Então a besta, o anticristo, que é o anticristo, e o falso profeta já foram condenados. As nações foram destruídas, a grande batalha já aconteceu. Agora Deus manda um anjo, prende Satanás, e o milênio ele vai começar. Por que o milênio aqui vai ser um tempo de paz e prosperidade no planeta sob o governo do Senhor Jesus? Porque Satanás não mais vai enganar as nações. Ele foi preso com este objetivo, e ele será solto no final do milênio para voltar a enganar as nações. Por quê? Deus tem os seus propósitos, nem tudo se explica dentro da Escritura, mas o verso 7 diz: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. Veja então que o Senhor, Ele tem tudo isso muito bem projetado, e o Senhor não nos deu todos os detalhes, mas nos deu um esboço do que vai acontecer no futuro. Em Apocalipse capítulo 20, verso 8, lemos assim: e sairá a seduzir as nações. Quem? Satanás. Veja que as nações existirão. Essas nações que viveram os 1000 anos, aqui o verso 8 é no final do milênio já. Essas nações são nações que viveram sob o governo do Messias, onde muitos desses são ressurretos e sem pecado, mas outros que vieram da tribulação, crentes em Jesus, ainda não ressurretos, e que poderiam vir a pecar, e que foi o que aconteceu. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. É uma nova rebelião, que Deus permitiu que acontecesse. O número dessas é como a areia do mar. As nações marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, e a batalha simplesmente se acabou. Verso 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí acabou a ação de Satanás, ele foi completamente condenado e ficará no inferno, sofrendo para todos sempre, como o anticristo e o falso profeta. A grande questão é, como não interpretar isso literalmente?
Se existe o inferno, se existe o lago de fogo, se existe o anticristo, as nações existirão, por que os 1000 anos não vão existir? Como interpretar esse texto se não for dessa forma que a gente lê, uma forma simples e natural? Mas é um texto muito esquisito, é um texto muito estranho. Irmãos, abrir um mar também é um negócio esquisito, andar sobre a água também não é verdade? Destruir uma cidade com fogo do céu. A Bíblia é cheia de questões sobrenaturais, e Deus opera dessa forma. Então não é estranho que esse texto se apresente, se configure dessa forma. Entendemos então que esse milênio realmente ele é literal, ele é a instalação do governo de Deus na terra. Esse reino, ele já foi inaugurado, ele já começa na igreja, mas em espírito, de uma forma mais espiritual, não numa forma material, como vai acontecer aqui nesses 1000 anos. E nós esperamos ansiosamente que esse reino se consuma e que ele ocorra. Interessante que a expressão 1000 anos aparece em vários momentos do versículo 1 ao versículo 10. Apocalipse 20, verso 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No verso 3, de novo 1000 anos. No verso 7, novamente 1000 anos. No verso 4, de novo. Olha, Apocalipse 20, verso 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, aqueles que passaram pela tribulação, que creram em Jesus e foram decapitados, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se estes da tribulação se converteram, rejeitaram a marca da besta, foram decapitados, tudo isso a gente lê literalmente, mas os 1000 anos não pode ser 1000 anos, não tem sentido. Eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, e eles ressuscitaram. Por isso que existem pessoas ressurretas vivendo no milênio, com pessoas não ressurretas. É interessante isso, às vezes parece estranho para nós, não é verdade? Mas lembre-se, Jesus não ressuscitou? E ele não andou no meio, 40 dias no meio de Jerusalém, no meio dos apóstolos, e comia com eles, e estava com eles, não é verdade? Por que isso não vai poder acontecer no período do milênio? Vai acontecer sim. Esse milênio, ele é um período de paz, um período de prosperidade. Olha Isaías 65, verso 25: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essas promessas só podem se cumprir no milênio e no estado eterno. Haverão animais, só que eles não serão agressivos como hoje. Que animal mais bonito do que um leão, né? Um urso, né? Tão bonito, mas se você chegar perto, é a última imagem da vida que você vai ver, aquele animal, né? Mas no milênio nós vamos poder ter mais contato com a natureza de modo mais próximo. A cobra não vai ser peçonhenta, não vai ser um bicho que vai nos prejudicar. Ainda em Isaías capítulo 2, verso 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Enquanto Jesus não voltar, haverá guerra. Hoje eu vi uma postagem, se não me engano, no Facebook, mostrando o quanto a humanidade investe em achar água em Marte, né? O quanto a humanidade investe em projetos espaciais, e o quanto a humanidade não investe, né, nas nações carentes que passam dificuldade. Muitos povos ainda passam fome na humanidade. Isso vai acontecer porque a humanidade, ela, por causa do seu pecado, ela não consegue gerir os seus recursos. Mas quando o Messias vier, não haverá fome, não haverá guerra, não haverá injustiça social, será um governo pleno e perfeito. Nós elegemos um presidente, vamos eleger outro em breve, talvez as coisas melhorem, talvez não, mas na verdade nunca vão melhorar plenamente,
e de modo satisfatório. Mas as nações de primeiro mundo, né, elas são nações bem desenvolvidas e o povo vive bem, tem uma boa condição econômica. Muitas dessas nações têm um alto índice de suicídio, como no Japão, se eu não me engano, Noruega também, se eu não me engano, um dos países nórdicos, alto índice de suicídio. Como pode? Tão desenvolvidos, né? O IDH lá em cima, boa educação, baixo índice de corrupção. E por que tantos suicídios? Então, na verdade, o problema não é financeiro nem econômico, mas é o próprio pecado do ser humano. E o Senhor Jesus vem também resolver estas questões com relação ao pecado. Ainda em Isaías capítulo 11, verso 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, falando do Messias, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O milênio, ele realmente ocorrerá, ele é o cumprimento da aliança davídica que nós vimos no Antigo Testamento, uma aliança eterna, uma aliança que haverá de se cumprir, porque ela é incondicional, ela é baseada no próprio caráter de Deus e na palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo virá para governar e para estabelecer um reino de paz e prosperidade para toda a humanidade, rendida aos pés de Jesus. E quem não crer nele, não participará desse reino, mas viverá eternamente lá na condenação do inferno com a besta, o falso profeta e o próprio Satanás. Nossa esperança, irmãos, ela é muito maior do que aquilo que nós temos aqui nessa vida. Ela é muito maior do que as nossas posses. Ela é muito maior do que nós somos ou o nosso status social. A nossa esperança, ela está nesse reinado messiânico, onde nós viveremos com o Senhor Jesus eternamente, depois dos mil anos também, e teremos uma vida de paz e prosperidade ali, ressurretos no novo céu e numa nova terra. A nossa salvação, ela é completa. Lá em 1 Coríntios nós lemos assim, capítulo 15, verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muitos dos nossos problemas e dificuldades é porque nós nos amarramos a esta realidade. Esquecemos que haverá o arrebatamento, esquecemos que Deus tem um plano todo especial para a sua igreja e para a nação de Israel, que Jesus voltará, estabelecerá o seu governo e que nós participaremos desse governo eterno. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos nesta esperança. Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra que nos anima e nos motiva a entregar as nossas vidas a ti, para viver aqui nesta terra para a glória do teu nome, Senhor, para te adorar, te glorificar e proclamar o evangelho do reino, que se consumará lá no reinado milenar do Senhor Jesus Cristo e no estado eterno. Senhor Deus, nos ajuda a vermos a tua palavra de modo maravilhoso e a investir toda a nossa vida aqui para a honra e glória do teu nome. Nos capacita, é o que pedimos no nome